Abra sua Bíblia comigo. Livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Jeremias, capítulo 29, verso 13 e verso 14. As passagens estão indicadas aí no nosso telão. E depois nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Antes de nós fazermos a leitura, gostaria de orar com vocês, pedindo que o Espírito Santo nessa noite venha falar aos nossos corações. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos juntos e reunidos aqui nessa noite. Que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Que nessa noite o Teu Espírito Santo seja a boca que fala aos nossos corações. Que nessa noite, Senhor, haja um mover diferente em nosso meio, Senhor. Assim como foi durante o louvor, seja também durante a palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente como entramos. Que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E como consequência, Senhor, deste entendimento e desta revelação, nós possamos sair daqui diferentes e libertos no Teu nome. Obrigado por estarmos reunidos aqui. E que nesta noite seja uma noite diferente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jeremias, capítulo 29, verso 13 e verso 14. Diz assim, eu vou ler para vocês na versão NVI. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta da onde? Da onde? Do cativeiro. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E você depois deixa sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, o que aconteceram com elas? Eis que surgiram coisas novas. Vou ler de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Nós iniciamos há 2 domingos atrás uma série de estudos baseado no livro que já está disponível na livraria. Se você encomendou o seu, você pode retirar. E se você não tem, você pode comprar o seu e acompanhar, né? Tudo que vai sendo falado aqui aos domingos, lendo. Na realidade, o livro ele é muito mais completo no termo de informações. A gente aqui traz pontos do livro que a gente crê que são essenciais dentro daquilo que nós temos como proposta conversarmos. Mas que fala o cristão ateu. E dentro deste tema hoje, nós vamos falar quando você crê em Deus. Ok? Ok, pessoal? Quando você crê em Deus. Porém, mas tem vergonha do seu passado. E você pode falar assim para mim: não, Leandro, eu sou muito bem resolvido com relação ao meu passado. O meu passado está para trás. Meu passado não tem nada a ver comigo. Mas eu quero chegar com vocês ao entendimento que muitas vezes, na maioria de nós,
o passado é um fator que nos atrapalha a nós nos relacionarmos com Deus. Então, eu queria destacar duas partes, essas duas referências. Primeiro que fala em Jeremias 29, 13 e 14, diz: e os trarei de volta da onde? Do cativeiro. Deus está falando para aquele povo que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrados por vocês, declara o Senhor. E ele fala: e os trarei de volta do cativeiro. Ou seja, o cativeiro até então fará parte do seu passado. E depois 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala que as coisas antigas já passaram. E eis que surgiram o quê? Coisas novas. Meus irmãos, para nós entendermos um pouco disso, entendemos que influência o passado tem. Eu quero primeiro só deixar claro que cristianismo não é o quê? Quem veio de manhã não fala. Cristianismo não é o quê? Complete aí, quem está fazendo na escola. Cristianismo não é quem veio de manhã, fica quieto, hein? Cristianismo não é... Edinho, ponto negativo, Edinho. Vai para a diretoria. Cristianismo não é religião, e sim um relacionamento com Cristo. Isso precisa primeiramente estar muito bem definido na minha mente e na sua mente, para que nós possamos entender qual a nossa condição como cristãos. Primeiro nós precisamos entender que ser cristão não é fazer parte de uma religião, não é fazer parte de um prédio onde se reúne o pessoal bacana, legal, o pessoal que se veste bem, o pessoal que fala bem, o pessoal que se relaciona, o pessoal legal que joga bola, come churrasco, o pessoal que faz bolo gostoso, é minha igreja. Mas cristianismo é um relacionamento com Cristo. Nós precisamos entender isso. Sendo um relacionamento com Cristo, significa que não adianta eu saber muito sobre Ele. Não adianta eu saber muito sobre Cristo. Tem muita informação sobre Ele. Se eu não tiver um relacionamento com Ele, de nada vale. De nada vale. Então nós temos que ter um relacionamento com Ele. E sabe, meus irmãos, algo que atrapalha o relacionamento das pessoas e, consequentemente, também atrapalha o nosso relacionamento com Deus, é quando eu e você sabemos que fizemos algo contra a outra pessoa. E o que nós começamos a fazer? Começamos a evitá-la. Começamos a evitar. E por que nós começamos a evitar? Em virtude do quê? Em virtude da culpa. A culpa muitas vezes faz com que você evite relacionamentos. A culpa faz com que você muitas vezes evite o seu relacionamento com Deus. O constrangimento por algo que aconteceu, o constrangimento por algo que você fez. A vergonha que muitas vezes te acusa e se levanta na sua vida para atrapalhar o seu relacionamento com Deus. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Você começa a viver de aparência. Você coloca uma máscara, aonde todo mundo que olha para sua cara, está tudo bem, está tudo legal, está tudo bacana. Ó pessoal, está tudo legal. Mas você começa a viver de aparência. Começa a mostrar aquilo que não é. Por quê? Porque existe culpa, existe constrangimento, existe vergonha por trás que te afasta de Deus. E você começa a viver de aparência. Aí você começa a dizer as seguintes frases: eu não presto, eu não mereço. E no final de tudo,
Você começa não mais a enxergar o que você fez, mas você começa a enxergar aquilo que você não é. Você começa a se enxergar como aquela situação que aconteceu. Algumas pessoas, com relação ao seu passado, precisam se resolver. Por exemplo, precisam se resolver na sua vida financeira. O Brasil está em crise já fazem 500 anos. Desde que o Brasil foi descoberto, ele está em crise. Foi crise com os índios, foi crise com o imperador, e crise X, Y, Z, e é crise. E a gente acha que a crise vai acabar amanhã, pode ser que não cabe, e a gente acha que a crise vai acabar daqui a 10 anos. O Brasil, irmãos, eu não sei, vocês, mas desde que eu me lembro por gente, eu sempre ouvi a palavra crise. Ou você já ouviu diferente disso? Sempre. Então muitas vezes nós temos situações financeiras pendentes, que nós arrastamos sobre as nossas vidas, e isso gera culpa. Pessoas que muitas vezes são ajudadas por familiares, isso gera nelas vergonha, e não enxergam o que está acontecendo naquele momento, que Deus está provisionando para eles o milagre, o alimento, a provisão do céu, mas fica ligado no passado. Por que está acontecendo? Irmãos, enquanto nós ficarmos olhando aquilo que aconteceu lá atrás, nós nunca enxergaremos o milagre de Deus hoje. Nunca enxergaremos. E isso afeta o seu relacionamento dentro da sua casa, afeta o seu relacionamento com Deus. E nós precisamos ser bem resolvidos e começarmos a enxergar o milagre de Deus. Outra coisa do passado que vem, pecados sexuais do passado. Muitas pessoas carregam consigo, para dentro de relacionamentos futuros, para dentro de relacionamentos presentes, culpa. E vou mais longe, extrema culpa, por como você vivia antes. Muitas pessoas não entram em novos relacionamentos, não se relacionam com outras pessoas, em relação à culpa de pecados sexuais. E aproveitando aqui, eu vou dar um recado aqui para vocês. Vai ficar até gravado, para quem está vendo a gente pela internet depois, fique convocado também. Irmãos, isso não é uma chamada de uma reunião. Acho que vai ter uma reunião bacana, não. Cadê os homens? Levante a mão os homens. Por que vocês engrossam a voz? Eu não entendi isso ainda. É para afirmar? Edivaldo? Não sei também. Coloca lá na pesquisa, por que os homens engrossam a voz quando chamam eles. Quer saber? Dia 23, marque na sua agenda. Quem tem agenda? Levante a mão. Primeira coisa, né? Nem todos levantaram a mão. Então nós temos que falar de agenda. Marque na sua agenda, dia 23 de novembro, todos os homens dessa comunidade estão convocados para uma reunião de homens fortes com o tema pornografia. Soletrei, até para ficar claro para vocês. Pornografia, um mal que tem assolado as famílias nos dias de hoje. Detalhe, nós vamos falar com os homens, mas isso também é uma realidade no meio das mulheres. O número de pornografia entre as mulheres é algo crescente e assustador. Mas como se trata de um fórum de homens, nós vamos falar sobre pornografia, nós vamos trazer um psicólogo, né, um irmão de uma comunidade nossa, a comunidade de São João, o irmão do pastor Flavinho, o nome dele é Fernando, vai estar aqui conosco falando dos malefícios deste vício maldito que tem assolado as famílias. Amém? Então, homens, quer dizer, mulheres, cadê as mulheres? Agora, ajuda a gente aí, irmãs. Dá uma força para nós. É verdade, dá uma forcinha lá. Sai, vai para a igreja, fala assim, vai orar, irmão, vai lá, vai. Bota um para fora de casa no dia 23 para ele vir para cá, monitora ele, fala, compartilha a localização no WhatsApp, eu quero ver onde você está, né? Vai que os caras se reúnem para jogar bola no dia, né, Edvaldo?
Mas esteja aqui, dia 23 de novembro, às 8h30, sexta-feira. Mas é tão difícil sexta-feira. É prova, mas é bênção, irmãos. Os jovens estão mais que não estão nem convidados. Os jovens estão intimados, convocados. Vai chegar uma intimação na sua casa, entendeu? Um oficial de justiça vai levar lá uma intimação. Homem, cadê os homens jovens? Deixa quieto. Deixa quieto. Vocês entenderam o recado, né, galera? Por que, irmãos? Porque este tema é um tema que causa muitas marcas nas pessoas. Outra coisa também que são coisas do passado que influencia, vergonhas de vícios, vícios secretos. Existem pessoas que têm vícios secretos. E aí, quando tenta se reaproximar de Deus, quando tenta estabelecer uma comunhão com o Senhor, vem aquela vozinha: você tem certeza que você é um viciado, você é um sujo, você é falso. Isso atrapalha o relacionamento com Deus. E além também existe a famosa falsa culpa. Pessoas que foram molestadas quando pequenas, que carregam culpa, como se aquilo fosse algo que imperdoável e algo que as acompanhasse para sempre. Estas situações atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu lhe falo, quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. E presta atenção, irmãos, a dor e a vergonha não podem ser a sua identidade. Muita gente não tem relacionamento com Deus porque não se acham dignos. Muita gente não tem relacionamento com Deus porque tem feridas abertas. Sabe ferida, machucado? Quando fica casquinha? Quem aqui gosta de ficar tirando? Só eu? Fica lá assim, ó. Eu fico passando o dedo. Aí sai a pontinha. Né, Fabiana? Olha lá a cara dela. Aí quando a VC, saiu. Nunca cicatriza. A cicatriz, quando você olha para uma cicatriz, o que você se lembra? Um dia aconteceu isso, mas hoje eu estou aqui, ó, inteirão. Mas ferida aberta não cicatriza. E aquilo que vem do passado fica como feridas abertas em nossas vidas. E por causa dessa ferida aberta, nós não conseguimos estabelecer um compromisso com Deus. Você fica trancado num túmulo de vergonha. Mas a partir do momento em que eu e você começamos a nos relacionar com Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Sabe o que acontece? Nos tornamos nova criatura. A experiência com Jesus afirma a nossa identidade de nova criatura. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você, crente, se considera uma nova criatura? Você se considera uma nova criatura? Será que algumas situações do teu passado têm te prendido você a ponto de você não conseguir responder a esta pergunta? A ponto de você olhar a sua vida e você considerar que aquilo que foi o seu erro lá atrás é você? Eu queria te afirmar algo. A verdade é que não somos o nosso pecado. Você não é o seu pecado. Repita assim comigo: na verdade, é que eu não sou o meu pecado. E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes, aquilo se torna um rótulo na sua vida. E 2 exemplos, até o pastor Edivaldo, no finalzinho do domingo passado, citou. Eu quero pegar o gancho, 2 exemplos claros na palavra de Deus. Pedro e Judas. Como que Pedro é conhecido? Como o apóstolo. É isso, não é?
um dos maiores homens da palavra de Deus. Pedro é conhecido como o apóstolo. E Judas, como que Judas é conhecido? Mas os dois traíram. Os dois, por que um é e o outro não é? Os dois traíram. Mas sabe o que acontece? Um se arrependeu. Um abriu mão do seu passado. Um decidiu olhar para a frente. Um decidiu ser discípulo e se relacionar com ele. Um caiu de joelhos diante dele e pediu perdão. Um decidiu mudar de vida. E o outro não. Sabe o que faz a diferença? É a tua postura em relação ao seu passado. A sua posição em relação ao teu passado faz total diferença no teu presente e no teu futuro. Qual é o teu rótulo hoje? Mentiroso? Fraco? Qual é o teu rótulo? Mal-humorado? Qual é o teu rótulo? Pegador? O seu rótulo é de pegador? Tenha vergonha disso. Inconstante. Qual é o seu rótulo? Mas eu queria te falar que você não é o seu rótulo. Sabe por quê? As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se arrependa hoje, rejeite os rótulos e caminhe para uma nova vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele se arrepende e mostra frutos de arrependimento. O arrependimento, ele não é somente da boca para fora, mas o arrependimento, ele se exterioriza, ele vem para fora. Ele se materializa em atitudes e uma vida diferente daquela que você levava lá atrás. Você não é o seu pecado, você é filho de Deus. Repita assim comigo: eu sou filho de Deus. Agora somente os filhos de Deus repitam: eu sou filho de Deus. Você precisa quebrar as algemas do passado. Em primeiro lugar, você precisa entender que você precisa aceitar aquilo que não pode ser mudado. Presta atenção, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o nosso presente, para que o nosso futuro seja totalmente transformado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 51. Salmo de número 51. Nós vamos ver o verso 1, o verso 2 e do 10 ao 12. Preste muita atenção no contexto desse salmo. Davi havia adulterado. Davi tinha cometido um pecado. Batseba ficou grávida e Davi matou o marido dela. Não com suas próprias mãos, mas através de uma manipulação, aonde colocou ele numa situação em que ele foi morto. E de repente, quando Davi achou que estava tudo encoberto, estava tudo bem, estava tudo bonito, estava tudo bacana, o profeta Natã afronta Davi, confronta Davi. E essa oração que nós vamos ler foi a oração de Davi. E olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Na realidade, nós vamos ler até o verso 12 em tudo. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me.
Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi não levou o rótulo de adúltero, de homicida, de sei lá que rótulo que ele podia ter levado ali. Mas Davi tinha um rótulo de um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nos arrependemos do nosso passado, quando existe arrependimento, o Senhor muda a nossa história e te dá um novo nome, te dá um novo rótulo, e você começa a caminhar em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. A maioria de nós, quando erramos, nós fugimos. Porque é mais fácil muitas vezes fugir do que assumir. Mas quando nos arrependemos, quando reconhecemos o que fizemos, e presta atenção, passado não se compreende há 10 anos. Você pode estar pensando, mas há 10 anos atrás, 10 anos não, 10 anos é muito não, estou de boa. Ontem é passado. A hora do almoço, estava bom o almoço hoje? É passado. 5 horas da tarde? É passado. Agora é presente. E amanhã é o futuro. O que você fizer agora vai determinar como vai ser o seu amanhã. Aquilo que aconteceu lá atrás, o Senhor vai apagar da sua vida, e você terá uma novidade de vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Presta atenção, meus irmãos. Não fuja mais. Encare e se arrependa, que o Senhor te dará um novo começo. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Segundo passo, tenha fé naquilo que Deus tem te prometido. Voltando em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, achou? Diz assim, nós já lemos isso no começo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Diga assim comigo, eu sou nova criação. Amém? As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Olha o que o Senhor Jesus está te prometendo. Que você é nova criatura. Que você, estando em Cristo, é nova criatura. E ele fala que as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Repita assim comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Está escrito aonde isso? Sem olhar. Decorou um versículo hoje. Sabe o que você tem que fazer com esse versículo? Você tem que imprimir ele, meu irmão. Colocar na mesa do seu serviço.
colocar embaixo do vidro da sua mesa, colocar no guarda-roupa, colocar no carro, colocar no banco, colocar na tela do celular, colocar na tela do computador. Você tem que colocar em todo lugar. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma promessa sobre a sua vida, que se você estiver em Cristo, você é nova criatura, que as coisas antigas se passaram e tudo, não é alguma coisa, tudo se faz novo. E ainda em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, olha o que o Senhor nos diz. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Fala assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o quê? O sim. Jesus Cristo é o sim de Deus sobre as promessas que estão sobre a tua vida. Por isso, por meio dele, o amém, o que assim seja, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Se você estiver em Cristo, você é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. E eu quero te falar algo. A sua dor do passado, a sua marca, vai se tornar um ministério na sua vida em nome de Jesus Cristo. Uma vez eu conversava com um casal, esse casal passou por adultério no casamento, uma série de coisas. E ele falou assim para mim: eu não sei, parece que eu atraio essas coisas. Olha quanto casal chega até mim com esse mesmo problema. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vira ministério. Nas áreas em que nós nos arrependemos, nós nos tornamos mais fortes. Eu não sei o que aconteceu com você no seu passado, mas eu tenho plena convicção que isto vai te tornar forte para que você possa abençoar outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Uma pergunta para você: como você quer viver o teu hoje para terminar a sua vida? Como você quer terminar? Como você quer encerrar? Como você quer viver? Sabe? Você tem que deixar a vergonha de lado. Você tem que mudar a tua postura. Você tem que abandonar a culpa. A culpa gera fuga. A culpa gera fuga. Você já viu algum bandido procurado, fala assim: eu roubei, eu queria me apresentar à delegacia, onde que eu assino? Onde é que eu assino? Eu quero ser preso. Já viu isso? Não, porque a culpa, ela gera fuga. E por isso, muitas vezes, tantas pessoas não conseguem ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a culpa gera fuga. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ter vida de oração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a culpa, ela gera fuga. Oi? Adão e Eva. Eu vou até mais longe, eu não ia entrar nesse assunto agora, mas você me cutucou. Você está me atiçando, eu tenho tempo. E muitas vezes, quando nós estamos embaixo de culpa, sabe o que a gente quer? Nós queremos ser aceitos por Deus, do nosso jeito. E Adão, o que Adão fez? Pegou uma folhinha lá, uma tanguinha, né? Colocou a tanguinha e falou: Senhor, estou aqui. Adão, o que você fez? Foi a mulher que tu me destes. A culpa não era dele, a culpa era da mulher que Deus deu para ele, mas ele estava com a tanguinha lá tampando as vergonhas dele, porque ele queria ser aceito por Deus. Nós não podemos ser aceitos por Deus na nossa força, nós só podemos ser aceitos por Deus através de Jesus Cristo. Através de Cristo, nós podemos ser aceitos. Por quê, meus irmãos? Porque Ele foi a propiciação pelo pecado meu e seu. Nós só podemos ser aceitos por Deus, não na nossa força, mas somente através de Cristo. Você pode fazer o que você quiser de caridade, você pode fazer, mas irmão, você pode ganhar o caminhão do Faustão e distribuir para os pobres. Existe ainda? Não? Faz tempo, né? Algo mais recente? Fala algo mais recente aí. Boa pergunta, eu não sei também. Mas eu vou fazer o que você quiser. Somente através de em Cristo. A sua identidade é em Cristo.
Quando Deus olha para você, Ele não enxerga o tanto de coisa boa que você faz, mas Ele enxerga o quanto de Cristo está formado em você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova, e as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Amém? Para nós encerrarmos, Deus não se lembra do seu passado. Deus não se lembra do seu passado. E a palavra de Deus nos diz, vai estar pequenininho, mas abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 43, verso 18. Ali está bem pequenininho. Talvez você for igual eu, você não vai conseguir ler. Isaías 43, 18. Sabe somente quem se lembra do seu passado? Duas pessoas. O diabo e você. Deus não se lembra do seu passado. Isaías 43, verso 18 diz o seguinte: esqueçam, achou aí? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E Isaías 43, 25 diz assim, um pouquinho mais para frente: sou eu. Eu quem, irmãos? Eu? Isaías? Quem? Eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Eu queria te falar algo. Os seus pecados do passado não podem afetar a sua vida hoje. O seu passado não pode afetar a sua vida hoje. Talvez o que te assola do seu passado, isso é até um outro tema que eu vou entrar mais para frente, mas eu vou falar aqui. Talvez o que assola você hoje seja a falta de perdão. Existem pessoas que são assoladas por falta de perdão. Orgulho para não chegar e não pedir. Orgulho para não ouvir. Eu quero te falar algo. O seu passado não vai mais determinar o seu presente nem o seu futuro, em nome de Jesus. Eu queria convidar que você ficasse de pé.